Para falar sobre o Código Florestal, a repórter Simone Andrade tem um entrevistado que acompanhou todo o processo de aprovação da lei. Bom dia, Simone. Bom dia, André. Nós estamos aqui com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, Assuero Veronese. Ele que foi o presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA na época da discussão e aprovação do Código Florestal. Bom dia, presidente. O senhor que acompanhou aí o Código desde o nascimento, né? Como que o senhor avalia estes 5 anos? O Código foi aprovado naquela época depois de uma batalha muito grande, uma discussão muito polarizada, muito difícil. Foram várias investidas para modificar o velho Código Florestal brasileiro, que já não se adaptava ao Brasil de hoje e que encontrou muita resistência. Essa luta foram de várias pessoas. Mas o fato é que nós aprovamos uma lei que foi a lei possível de ser aprovada. Não foi a lei dos nossos sonhos, obviamente. Aquela situação de conflito dentro do Congresso, numa discussão democrática, mas muito polarizada, nos levou a construir um texto que ainda traz para o produtor muitas preocupações, porque implica em obrigações legais que muitas vezes, agora na implementação, ao se tentar colocar essa lei no chão, como a gente diz, nós vamos encontrar dificuldades que precisam ser superadas. E isso traz, obviamente, para a CNA, as federações e os sindicatos, e lá na ponta do produtor rural, uma preocupação muito grande, como nós vamos cumprir essa lei. E quais são os pontos jurídicos que precisam ser resolvidos? Do ponto de vista jurídico, a lei logo que foi aprovada, já foi objeto de algumas ações diretas de inconstitucionalidade impetradas junto ao Supremo Tribunal Federal por ONGs e especialmente pelo Ministério Público Federal. Essas ações não foram julgadas até hoje, quer dizer, tem 5 anos pendentes de julgamento e isso tem trazido uma insegurança jurídica muito grande, porque vários juízes e promotores por esse Brasil afora não têm aceitado a nova lei, o novo código, e tem tomado decisões em julgamentos de ações civis públicas e ações diretas contra produtores com base na lei antiga ou num entendimento muito próprio, né? Muitas vezes numa interpretação equivocada daquilo que o legislador quis dizer na lei. Isso tem trazido uma série de conflitos, né, que precisam ser dirimidos. E para isso é preciso que o Supremo arbitre logo essa questão julgando as ADINs. E no que diz respeito a esse equilíbrio econômico que nós devemos ter para investir em preservação de áreas? Esse é outro desafio que nós temos, não só o desafio do ponto de vista técnico, ou seja, o Brasil é muito grande, muito diverso, são 5 biomas, com espécies das mais variadas e situações das mais variadas. Como que nós vamos equacionar essas questões, quer dizer, do ponto de vista técnico? Nós temos as espécies nativas, quais espécies podem ser usadas, quais delas dão resposta. Segundo, a questão econômica. Como que o produtor vai bancar isso? O Brasil fez um acordo do clima, onde se comprometeu a reflorestar 12 milhões de hectares em todo o país e recuperar 15 milhões de hectares de pastagem. Deixando a pastagem de lado, que é uma atividade econômica e de interesse do produtor, mas reflorestar 12 milhões de hectares num país que em 50 anos plantou 7 milhões de hectares de florestas econômicas, de eucalipto, pinos, etc., e você plantar 12 milhões de espécies nativas, isso custa de 20 a 30 ou mais bilhões de reais. Onde está esse dinheiro? O produtor vai ter que tirar do bolso para diminuir a área produtiva e replantar florestas que não trazem retorno econômico? Mais do que isso, quando nós trabalhávamos no Código Florestal, na discussão, tínhamos alguns dados que não eram muito fiéis, como, por exemplo, que as propriedades rurais brasileiras tinham 90 milhões de hectares de vegetação nativa preservada dentro das propriedades rurais. Hoje já se sabe, através do CAR que foi feito, e você tem um nível de acuidade maior, já se sabe que é o dobro. Nós temos 180 milhões de hectares de florestas dentro das propriedades rurais. E isso está crescendo ainda, porque o CAR não está pronto.
Nem todas as pessoas fizeram o CAR ainda, principalmente os pequenos. Então, na verdade, o que o produtor rural brasileiro está dando de contribuição para o meio ambiente, nenhum outro segmento da sociedade faz isso, né? Quer dizer, além de produzir alimentos, nós estamos conservando o meio ambiente. E esse percentual, em torno de 20% hoje, de vegetação nativa dentro das propriedades, é mais do que todas as unidades de conservação do Brasil, todas as reservas que o Brasil tem, que dá em torno de 13%, 14% do país, todas as reservas indígenas do país, que dá em torno de 13% também. Quer dizer, o maior preservador do meio ambiente é o produtor rural, sem receber nada em troca. E nenhum país do mundo tem nem algo parecido com reserva legal, não existe isso. Então é preciso ter a compreensão de que o produtor não pode ser penalizado num processo desse e imposto a ele mais esse ônus que ele não tem condições de fazê-lo se não tiver alguma economia da regeneração ou da restauração de instrumentos econômicos que realmente permitam ajudá-lo a fazer esse processo. Não me venham falar em empréstimo bancário pagando juro para reflorestar com vegetação nativa. Isso não é viável, o produtor não aguenta pagar essa conta. Então, se é importante para a sociedade de alguma forma vai ter que criar esses mecanismos. Esse é um desafio que nós temos pela frente, porque senão, hoje já se fala, já começa a haver pressão para novamente a gente fazer uma revisão da lei. Acabou de ser dito ali no evento. Por quê? Porque a lei, ao ser aplicada, ela começa a mostrar algumas necessidades de revisão ou algumas inadequações que não são aplicáveis e que é preciso a gente ter o bom senso de entender essas questões e poder trabalhar nesse rumo. Muito obrigada por falar conosco, presidente. André, voltamos ao estúdio.